padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com muito apreço, na alegria deste nosso encontro esperançoso, desejo saúde e paz. Desejo saúde e paz, especialmente aos irmãos enfermos, mais velhos, e ao seu coração, para que ele possa experimentar a alegria bonita do amor de Deus. Amor de Deus que nós estamos a caminho procurando. Na verdade, o coração de cada um de nós, como coração de filhos e filhas de Deus, de discípulos missionários e discípulas missionárias de Cristo Jesus, nossos corações têm que multiplicar o desejo de procura dele. A multiplicação do desejo de procura de Deus é fundamental para a nossa vida, pois estamos num turbilhão de procuras outras, de desejos variados, de solicitações e de possibilidades. Tantas coisas boas, bonitas para a vida, mostrando a riqueza e a beleza da vida para cada um de nós. Porém, no meio desse turbilhão de desejos, de procuras, nós precisamos ver com clareza e multiplicar em nós o desejo de procura de Deus, porque é aí que está a fonte do nosso sustento. Assim, concluindo juntos hoje esta quarta semana do tempo da Quaresma, bem nos aproximando para a Páscoa do Senhor, que a palavra que hoje agora vamos ouvir, nessa disposição bonita que devemos ter de escuta para multiplicar o desejo de procurar Deus, que esta palavra nos ilumine e nos interpele. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será de descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Amado irmão, amada irmã, curioso é escutar que houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Uma divisão por causa de Jesus. Os guardas não o trouxeram preso, porém deram um testemunho diferente, porque foram tocados no fundo dos seus corações pela força amorosa e especial daquela presença. Disseram: "Ninguém jamais falou como este homem." Ninguém jamais falou como este homem. Esta gente que não conhece a lei é maldita. Por isso a importância bonita de Nicodemos, o fariseu que tinha se encontrado com Jesus, de maneira até covarde, mas se deixou iluminar por aquela presença, por este diálogo com Deus que muda o coração, alarga o horizonte e não deixa perder a direção certa. Por isso, de modo ponderado, diz: "A lei não julga ninguém antes de ouvi-la e saber o que fez."
Os seus contemporâneos, conterrâneos e companheiros perguntaram: também tu és galileu? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Trata-se, pois, do preconceito. E Deus não faz acepção de pessoas. A fidelidade nossa na fé a Deus supõe o exercício bonito e importante de superar todo tipo de preconceito. E nós cultivamos muitos preconceitos no coração, por conveniência, em defesa de nós mesmos, como modo de diminuir os outros, como distanciamento desse comprometimento que nós todos devemos ter uns com os outros. E Deus rompe dentro do seu povo, do povo escolhido, que preconceito não é de Deus. Por isso Deus não faz acepção de pessoas. E aquele que vem de onde Deus quer. Porque Deus quer, porque todos são importantes diante de Deus. Nós somos profundamente desafiados a vencer todo o preconceito, pois o preconceito que nutrimos no coração impede-nos de avançar na direção da verdade e do bem, como estes conterrâneos de Jesus. É preciso raciocinar como Nicodemos, escutar o outro, viver esta experiência bonita do diálogo com Deus, um exercício que nos tira das nossas mesmices, um exercício que nos tira de um exercício inadequado, de um poder que não temos sobre ninguém, sobre os outros. A nossa igreja, pensando o mundo de hoje, no Concílio Vaticano II, nos traz uma palavra bonita para nos fazer advertidos nesta perspectiva, quando diz: a hierarquia de valores alterada, e quando o bem se mistura com o mal, perdemos o rumo. E aí cada um age pelos próprios interesses e não pelo bem comum e pelo bem dos outros. É capaz apenas de ver num horizonte estreitado pelo próprio preconceito. Por esse motivo, o mundo deixa de ser o lugar da verdadeira fraternidade, enquanto o aumento do poder da humanidade ameaça destruir o próprio gênero humano. Por isso nós vivemos uma grande confusão no nosso mundo, na nossa sociedade brasileira. Se alguém pergunta como pode ser vencida essa miserável situação, nós, os cristãos, afirmamos que todas as nossas atividades de cada dia, postas em perigo pelo orgulho no nosso coração e por um amor desordenado de nós mesmos, nossas atividades precisam ser purificadas e levadas à perfeição por meio da cruz e ressurreição de Cristo. Aos que acreditam no amor de Deus, irmãos e irmãs, lembremos-nos, Ele dá a certeza de que o caminho do amor está aberto a todos os homens e não é inútil o esforço para instaurar e viver a fraternidade universal. Por isso nos adverte também que esta caridade não deve ser praticada somente nas grandes ocasiões, mas antes de tudo, nas circunstâncias ordinárias da nossa vida. Lembremos-nos, sofrendo a morte por todos nós pecadores, Cristo nos ensina com o seu exemplo que devemos também carregar a cruz que a carne e o mundo impõem sobre os ombros dos que procuram a paz e a justiça. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir de fazer o bem. Precisamos aprender sempre a fazer o bem e praticá-lo. Supliquemos esta graça para que cada um de nós se torne instrumento deste amor misericordioso de Deus nas circunstâncias todas da nossa vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado e amada de Deus, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro